Primeiro, com as atividades de neurociência. Então a gente começou a entender como que o cérebro do cliente ele atua, e aí a gente consegue ir conduzindo. Depois, agora com a maior revolução para mim de todos os tempos de venda, que é a questão da IA. Então a gente está passando por grandes mudanças e, meu amigo, não dá para você resolver problema novo com ferramenta antiga. Então parabéns a você que está aqui comigo, seja muito bem-vindo. E eu queria compartilhar com vocês rapidamente aqui uma tela aqui, né? Eu fiz uma sequência de conteúdo muito legal, vai ser uma aula muito prática, né? Como sempre foi, você que já segue a gente, se você não segue, seja bem-vindo. Espero que você consiga agora seguir a gente. Nós temos nosso Instagram com quase 1 milhão de seguidores, nós temos o YouTube nosso com 600 mil inscritos, o maior YouTube da América Latina de vendas. Então, seja bem-vindo aqui, que siga a gente e conheça um pouquinho mais, mas aqui a gente é muito prático e sempre trazendo já mastigado para você uma metodologia validada que você possa utilizar no outro dia. Terminou aqui o bate-papo, você já pode aplicar e já vai funcionar, tá bom? Então, para isso, eu quero compartilhar com vocês uma tela aqui que eu montei com muito carinho e quero que vocês deem um feedback comigo aqui, porque nós vamos agora para nossa sala secreta falar sobre o segredo das objeções. Então, primeiro agradecer a vocês, dar as boas-vindas e eu quero que você fale aí da onde que você está falando, escreve a cidade que você está falando, por favor, e faz o seguinte, escreve a cidade e fala também se você ou é o vendedor ou você é o líder, pode ser coordenador, gerente ou dono da empresa, escreve para mim aqui no chat de que cidade você está falando e se você é o vendedor ou se você é o gestor da empresa. Escreve para mim aqui. A gente do Brasil inteiro, literalmente de norte a sul, passando pelo meio, passando pelas pontas ali. A gente tem gente do Pará, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Santa Catarina, né? Nós temos gente de Manaus, interior de São Paulo, ó, coordenador aqui de vendas, vendedor de veículo, nós temos de Fortaleza, Recife, que bacana, né? E eu sei que sempre, todo bate-papo nosso, esse bate-papo aqui ao vivo, Não, agora não, chega. Tem gente de fora do país também. Daqui a pouco aparece alguém ou de Angola, ou de Portugal, e tem gente brasileiro em tudo quanto é lugar. Tem gente que já participou da Austrália, dos Estados Unidos, do Japão, participando aqui com a gente. Então sejam muito bem-vindos todos vocês. E esse conteúdo vai funcionar para todos vocês. Você que é vendedor, você que é vendedor interno, você que é representante comercial, você que é líder comercial, dono da empresa, fique aqui com a gente, pega a caneta e papel, porque vai ser bem prático e, de novo, a gente vai trazer aqui mastigado, mas vai trazer principalmente um método que funciona, né? E eu vou explicar o porquê a gente não vai trazer só algumas sacadas aqui, eu vou explicar para vocês no nosso bate-papo, tá? Por que eu não vou trazer somente umas coisas mastigadas? Que é o que a gente chama de hack, né? Hackzinho é o pulinho do gato, uma técnicazinha. E claro que ajuda, porque às vezes você está precisando daquilo naquele momento. Mas, aquilo que eu acabei de escrever que você está vendo, o hack, ele te ajuda. Só que ele não muda a sua realidade. Ele vai te ajudar naquele momento, é como se você tomasse um remédio para aquela dor, mas você não fosse entender por que você está com a dor. Então, você está com dor de cabeça, você vai lá, toma o remédio ele sara a dor de cabeça na hora. Só que se você não trata a causa, o que acontece no outro dia? A dor de cabeça volta, e você toma o remédio de novo. Só que o problema é o seguinte, daqui 3, 4 dores de cabeça, se você não cuidar da causa, aquele remédio já não faz mais efeito. Então, o hackzinho, ele te ajuda naquele momento. Mas qual que é a minha missão de vida com as minhas empresas? Né? Ajudar você a transformar a sua realidade de vendedor, de dono da empresa, de gestor. Quer dizer, transformar a realidade de vendas na empresa, seja vendedor ou dono ou gestor, com uma estrutura. Então, para você conseguir transformar, criar uma carreira, criar uma metodologia, previsibilidade, você não faz isso só com hackzinho, né? Você faz isso com uma metodologia validada. E o que você vai aprender nessa aula, então? Então, vamos lá, bem direto, quero ser aqui o mais prático possível para que eu possa fazer valer a pena o seu tempo que você está investindo aqui com a gente, né? Você vai ver um plano claro que vai descomplicar o processo comercial, principalmente em duas partes, mais aprofundada na objeção, mas a gente vai ver também um pouco sobre também a prospecção, que em geral fazem parte de 80%, olha só, 80% de todas as dificuldades técnicas do vendedor estão ou na prospecção ou na parte de contorno de objeção. Então vamos lembrar que hackzinho é o jeito fácil
Mas, meu amigo, eu vou ser bem sincero contigo, sem mistério aqui, né? Tudo é difícil. Tudo é difícil, pô. A vida é complicada, a vida é difícil. Eu acho sensacional pessoas que conseguem romantizar a vida. A vida é foda, velho. A vida é foda. É difícil. É difícil. É difícil chegar a dinheiro, é difícil você tomar decisão, né? É difícil você se destacar, é difícil manter o foco, né? Manter a saúde. É difícil, pô. Viver é difícil. Né? Então, vendas não é diferente. Só que, presta atenção aqui na frase que eu vou te falar aqui. Anota bem, eu vou falar algumas que são bem fortes. Eu gostaria demais que, se você pudesse anotar, seria muito legal, tá? E vou te dar uma dica. Até agora, galera, conforme você for vendo aqui, marca lá Thiago Concer, mostra que você está estudando, mostra que você está se aperfeiçoando, mostra que você é raro no mercado, que eu vou falar muito sobre isso daqui, mostra, compartilha com as pessoas, né? E ó, se tiver algum que ficou muito legal, eu prometo que eu vou compartilhar no meu Instagram, tá? Então, se você colocar lá, mostrar que você está fazendo alguma anotação, fizer um post bacana, diferente, né, mostrando uma coisa legal, eu prometo que eu vou compartilhar o seu post lá no meu Instagram também, combinado? Então, galera, vamos lembrar sempre, vendas é um trabalho muito desafiador, né? Porque nós atendemos pessoas com personalidades diferentes, muito diferente da nossa, e nós temos que alternar isso, né? E, obviamente, nós vivemos, em geral, daquele variável. E esse variável todo, pô, é uma pressão para que a gente consiga pagar nossas contas, né? Ter o dinheirinho para guardar, realizar nossos sonhos, dar o próximo passo. Então, tudo isso acaba impactando emocionalmente. Então, anota aí. Em vendas, não existe o caminho mais fácil. Existe o caminho seguro. O que funciona em vendas não é o caminho fácil. O que funciona em vendas é o caminho seguro. Tchau. E qual é o caminho seguro? O caminho seguro é o caminho validado. É o caminho de metodologia. Tiago, o que é metodologia? Explica melhor. Metodologia é o meio que você faz alguma coisa. Então, o que eu vou trazer aqui é uma metodologia validada, não à toa, para quem às vezes não conhece a gente. Eu sou líder em treinamentos do Brasil há quase 10 anos. Nós temos talvez um dos maiores cachês do mercado de valores. Mesmo assim, a gente domina o mercado há quase 10 anos. A gente tem o maior canal do YouTube da América Latina, o segundo maior do mundo. Nós estamos chegando a quase 1 milhão de seguidores. E esse ano, mais uma vez, nós ganhamos como o maior influenciador de vendas do Brasil. Eu estou há 12 anos produzindo conteúdo, há 14 anos, perdão, produzindo conteúdo diariamente, seja ali antes no Facebook, depois fomos para o YouTube e no Instagram, produzindo conteúdo muito prático, validando operações. Nós temos um grupo aqui, o grupo todo já fatura aí seus múltiplos milhões, vivendo da metodologia. Para quem não sabe, eu atuo na área de treinamentos, fazemos quase 100 treinamentos por ano há quase 9 anos, e isso me deu a força e o conhecimento de operacionalizar quase todos os segmentos que tem hoje no mercado. Então, desde varejo até software, serviço puro, matéria-prima pura, a gente valida isso daqui. Então, não tem um modo fácil em vendas, tem um modo seguro. Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Falar sobre o que nós vamos efetivamente aprender no dia de hoje. A pergunta que eu quero começar nosso conteúdo é: será que vale a pena ainda ser vendedor? Será que daqui para frente, né, com inteligência artificial, será que vendedor ainda vai ser procurado? Será que dá para ganhar dinheiro e mudar de vida com a profissão de vendas? Galera, olha só que interessante. Nós fizemos aqui uma pesquisa e fomos entender um pouquinho do valor do mercado. Depois eu vou falar o que eu pago, só para você ter uma ideia. Ó, as profissões em altas e perspectivas salariais para 2025, para esse ano, né, que o pessoal falou muito aí. Meu amigo, as profissões mais em altas, área comercial, vendas, está sempre entre as 3 ou 5 profissões em alta todo santo ano. Gerente nacional de vendas, entre 19 e 33. Meu amigo, deixa eu te falar uma parada aqui. Se você achar um gerente nacional de vendas bom por 19, casa, tá? Casa com essa pessoa, casa com ela, vai no cartório hoje e casa com a pessoa. Meu amigo, um gerente nacional de vendas está muito mais para 33, 35, com bônus para 40 do que disso aí. Executivo de conta bom, cara, é 15, 18, 20 pau, tá? Eu vou te falar dos meus vendedores. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho aqui vendedor fazendo a partir de 9, cara. 9, 14, 30, 32, 38.
R$ 1.000 por mês. Uma pessoa que ganha R$ 30.000 por mês, ela faz parte de menos de 1% da população brasileira, pô. Você é considerado rico, meu irmão. Rico, rico, rico. E tem gente aqui fazendo 22, 25, 30, 32, 36 pau todo santo mês. Né? Agora, claro, você vai pegar eles. Vou falar um pouquinho sobre a estrutura de quem faz 30, né, 28, 30 pau com vendas. A pergunta que eu quero fazer, você acha que eles fazem a diferença na minha empresa? Você acha que eles são muito, muito diferentes? Hã? É óbvio que sim. É óbvio, né, que eles fazem diferença. Por quê? Porque eles são raros. Porque eles são raros. Né? É salário de juiz, salário de médico. Meu amigo, e faz. Só que não vamos nos esquecer, o trabalho de vendas nos dá um negócio chamado liberdade, cara. Liberdade. Um bom vendedor hoje não fica desempregado e um excelente escolhe onde vai trabalhar. Eu vou mostrar casos, fica tranquilo, não quero só que você acredite no que eu tô falando, não. Eu vou mostrar os casos todos aqui que eu tô falando para você. Eles fazem a diferença porque eles são raros. Guarde essa frase aí, pode anotar, dá print, dá print. Dá print e compartilha isso aqui. Você não ganha pela quantidade de horas que você trabalha, você ganha pela raridade que você é no mercado. Não é só pelo seu esforço. Esforço é um pontapé, é o mínimo da atividade de vendas. É o mínimo de uma atividade de vendas. Por quê? Porque o volume de trabalho é a principal atividade. Galera, vou falar para você aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, são mais de 1.000 treinamentos que eu já fiz na minha carreira. 1.000. Para grandes companhias, médias e grandes companhias. Eu faço uma pergunta sempre para essas pessoas. Eu falo assim, ó, o que os melhores fazem que os piores não fazem? O que os caras melhores fazem, né? Eu faço a pergunta. Outra, nós implementamos operação comercial em empresas. Quase 100 empresas por ano a gente implementa. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai olhar os resultados de melhores vendedores, primeira coisa. E adivinha a primeira coisa que já dá de disparate, né, que a gente fala, do melhor para os piores vendedores. A primeira coisa, volume de atividade. Volume de trabalho. Volume de trabalho. Então, assim, volume de trabalho é o mínimo. É o mínimo. Então, não é esforço que faz dinheiro com venda. Quantos caras acordam às 5 da manhã para ir trabalhar, voltam às 11 horas da noite e estão passando aperto com dinheiro? Né? O que dá dinheiro em vendas é a raridade que você é no mercado. E eu vou mostrar como ser raro hoje na nossa atividade. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer que é uma pergunta bem legal, né? Os seus resultados hoje refletem no crescimento da sua empresa? Quanto? 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 Essa é a primeira pergunta. Ah, eu componho, né? Meu salário compõe, minha atividade compõe. Não. Se ele compõe, você é média. E na média, você não vai ganhar muito dinheiro. Quem ganha dinheiro é quem é acima da média. Qual o tamanho do problema que você resolve na sua empresa? Né? O seu dinheiro está atrelado ao seu chá. O que é chá, Thiago? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, hoje, se você não ganha o dinheiro que você gostaria com vendas, é porque provavelmente o que você sabe não é o suficiente para você dar o próximo passo. E é óbvio que o seu ganho está atrelado diretamente ao somatório desses 3 fatores: conhecimento, habilidade e atitude. E o tamanho do seu conhecimento e da habilidade, ele reflete na sua atitude. Por quê? Porque, em geral, o vendedor se sente inseguro e a insegurança impacta na objeção. E insegurança é não saber o que fazer. Quando você não domina o negócio, é difícil você ter segurança. Pede para eu bater um pênalti. Rapaz, eu vou me tremer inteiro, pô. Imagina botar uma torcida lá, põe 40 mil pessoas. Aí você pede pro Neymar bater um pênalti. Hoje eu não sei, né? Porque o Neymar tá sempre machucado, não sei se ele conseguiria bater um pênalti. Mas põe um cara profissional bom para bater, ele tá tranquilo, tá tranquilaço. Por quê? Porque ele sabe o que fazer. Só que a maioria dos vendedores não sabem, eles não têm um método. Eles vão até aprendendo durante o tempo, mas eles não conseguem explicar para alguém. Se você não sabe explicar para alguém o que você faz, é porque você não domina. E aqui começa o maior pulo. Aqui, para mim, tem o maior segredo da parte comercial. Vendas é um jogo que você vence por etapa. Isso mudou a minha vida e a partir de agora a gente vai entrar no conteúdo
entender como que funciona essa questão de etapas. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Venda é um jogo que você vence por etapa. Eu vou mostrar daqui a pouquinho em números como é que isso se traduz. Mas você, galera, e aí presta atenção aqui no que eu vou te falar. Você não consegue melhorar suas vendas, presta atenção, olhando para as vendas. Você não consegue melhorar a sua operação comercial olhando para quantas das vendas você faz. Olha que loucura. E aí que eu vou provocar mais ainda. Mais ainda. Vendas nem é um indicador. Que? O que você está falando, Thiago? Vendas nem é indicador. Sabe por quê? Indicador é um ponto de alavanca. Ponto de alavanca é um negócio que onde você põe energia, se você põe força e energia, ele se move. Vendas não se move. Você não melhora suas vendas olhando para a venda. Você melhora suas vendas olhando para as atividades que geram venda. Então não adianta, e aí vocês vão ver que eu vou repetir isso, não adianta a gente ficar olhando para a meta se cobrando a quantidade de vendas, porque venda é só uma consequência. E você não muda a consequência, você só muda as atividades, você não tem controle sobre as consequências. Você só tem controle sobre as atividades que geram a consequência. Então o que eu quero que a primeira coisa que vocês entendam aqui para a gente começar a dominar o método? Que vendas é o jogo que a gente vence por etapa. Essa é a primeira coisa. Prospecção, abordagem, levantamento, apresentação, negociação, fechamento, pós-venda, tudo isso é atividade. Tudo isso eu controlo. Eu controlo quem eu prospecto, quantas pessoas eu ligo, né? Eu controlo a maneira que eu abordo as pessoas, a frase que eu uso para gerar vínculo, né? Para gerar empatia. Eu controlo as perguntas que eu uso para qualificar e levantar necessidade. Eu controlo a maneira que eu apresento, então eu uso lá os 3 caminhos, proposta direta, tem vários modelos. Eu controlo como eu negocio e contorno objeção. Isso tudo eu controlo, mas eu não controlo venda. Agora, isso controla a venda. Então, primeiro eu quero falar de 2 pontos aqui com vocês. Aonde mais acontece objeção. Onde mais acontece objeção, Thiago? 90% das objeções acontecem ou na prospecção ou na parte de negociação, depois que você passa o preço. Tá? Então, para falar de prospecção, eu quero mostrar para vocês como se cria um método previsível para prospecção. Presta atenção aqui, então, na prática. Anota aí, tira print, faz o que você quiser. PLCMM. O que é essa metodologia PLCMM, Thiago? PCI, lista, canal, mensagem e meta. Então, essa é a estrutura. Vamos voltar aqui para não esquecer? Deixa eu voltar. Vendas é um jogo que você vence por etapa. Se você não está tendo sucesso na prospecção, nunca se escreva, tatua isso, escreve na parede, escreve na sua mesa, põe no fundo do celular, no fundo do notebook, da tela. Vendas é um jogo que você vence por etapa. Se você não está tendo sucesso ou dificuldade com prospecção, preste atenção nessa sequência aqui que eu vou apresentar para você. Lembrando, galera, dentro da Nova Escola, nós temos a formação de vendedores profissionais. Lá, nós temos várias formações. Uma delas, talvez a que mais é assistida, é a formação de prospecção. Como e onde encontrar novos clientes. Lá dentro, nós temos um curso inteiro sobre isso, tá? Aqui eu vou fazer um resumo sobre a metodologia que você consegue entender a estrutura e consegue começar a aplicar amanhã. Primeira coisa, definição de perfil do cliente ideal. O que é isso, Thiago? Se eu não sei o que eu estou procurando, qualquer coisa serve. Então, quando eu defino o perfil do cliente ideal, não é só sobre o que eu estou procurando, é também sobre o que eu não quero atender. Essa é a primeira etapa, porque tudo que vem de prospecção vai vir depois da definição do perfil do cliente ideal. Quando você define quem você está procurando e para quem você não quer vender, você vai começar a gerar a segunda etapa, naturalmente, que é a geração de lista. Por que gerar lista para prospecção, Thiago, é tão importante? Né? Porque a lista ela vai dar o fluxo de trabalho para a prospecção. E aí, meu amigo, preste bem atenção aqui. Só quem está na lida sabe disso, né? Sente isso. Prospectar é a atividade mais desafiadora. Porque na prospecção é onde tem a maior quantidade de rejeição. E rejeição é a maior dor social do ser humano. Então, naturalmente, o seu cérebro, sem perceber, ele te boicota a não prospectar. Ele foge. Você faz 2 ligações, aí você fala que vai ver o cérebro está te protegendo das dores da rejeição.
Aí você levanta, vai tomar café, mexe o celular, vai mexer no TikTok, no Instagram, vê um negócio no YouTube, levanta. É o seu cérebro, sem você perceber, te protegendo das dores. Quando eu tenho uma lista boa, eu tenho um fluxo. Eu vou tomar meus 10, 15 anos, eu tenho um fluxo e um volume para fazer. Se a minha lista é curta, eu faço 2, 3 contatos, aí eu tenho que parar para buscar mais lista, para pedir indicação, para olhar no lugar. Esse tempo, o seu cérebro vai usar para você não fazer atividade de prospecção. E lembra que eu falei no slide anterior aqui? Primeira etapa de vendas é volume de trabalho. Se o meu volume de fluxo de prospecção ele é pequeno, eu posso ser o cara mais empático, meu produto pode ser o melhor, eu posso ter inúmeras condições, meu preço pode ser incrível. Se o seu volume de oferta for baixo, você está jogando fora todo o coração de vendas. Qual é o coração de vendas? Prospecção. Nós vivemos de oferta. Não existe venda sem oferta. Se o meu fluxo de oferta é baixo, eu posso ser o maior fechador de venda do mundo. Os meus números, a minha meta, dificilmente vai bater. Então, o primeiro fundamento é, guarde essa pergunta aqui. O volume de oferta que precisa para eu fechar a minha meta do mês está sendo feito todo santo dia? Então, eu preciso me resguardar para que isso. Eu não posso usar a prospecção como um gatilho final dos últimos 3, 4 dias. Prospecção, anota outra frase aí que eu gosto muito de frases para guardar. Prospecção é o oxigênio das vendas. Então, você não escolhe o dia que você quer respirar, você respira todo dia. Prospecção é ofertar. Galera, quando você prospecta, quando você oferta, ela não é só uma ferramenta para fechar a venda. Ela é uma ferramenta de marketing. Anota o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque você deixa você, o seu produto e a sua empresa mais conhecido. E todo mundo, incluindo você, prefere fazer negócio com gente e com empresa conhecida. A sua segunda ligação é mais fácil que a primeira. Guarda essa parada aí, pega aí. A sua terceira ligação é mais fácil que a segunda. A quarta ligação é mais fácil que a terceira. Por quê? Porque toda vez que tem familiaridade, eu aciono o principal gatilho de sucesso na prospecção. Familiaridade. Quanto mais familiar eu sou para o meu cliente, mais fácil eu consigo prospectar. Beleza? Então, perfil de cliente ideal. Segundo, geração de lista. Eu vou mostrar rapidinho na prática como fazer. Terceiro, canal. Qual é o canal que mais tem aderência com o perfil de cliente ideal? Então, por isso que eu não consigo definir um canal, não consigo ter sucesso, se é por e-mail, Instagram, visita pessoal, ligação. E olha só que legal, né? A aula dessa semana na Nova Escola, que a gente tem aula toda semana, ao vivo, foi sobre como prospectar no Instagram. Olha só que legal. E pouca gente sabe como fazer. Inclusive, qual ferramenta utilizar. A gente lá mostra qual ferramenta e como você consegue gerar fluxo e lista de prospecção pelo Instagram, né? E aí, depois de fazer o canal, nós vamos definir a mensagem. Então, que mensagem que eu vou utilizar nos canais? Eu vou usar uma mensagem para agendar. Eu vou usar uma mensagem para fazer uma oferta de venda direta. Eu vou usar uma mensagem para descobrir quem é o próximo etapa. Eu vou usar uma mensagem para conversar com quem abre portas, mas para marcar uma reunião com... Qual é a mensagem que eu vou fazer isso? Né? E qual eu vou utilizar de acordo com o canal? E por último, meta. Meta por quê? Porque prospecção eu controlo. Mas eu não controlo vendas. A gente coloca meta de vendas, mas não coloca meta de prospecção. Quantidade de oportunidade eu controlo, mas eu não controlo quantidade de venda. Olha que louco. A gente coloca a meta, você que é dono, principalmente gerente, líder, presta atenção. A gente faz reunião de venda para cobrar a venda do vendedor. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum fazer uma reunião de vendas para cobrar a venda. Reunião de vendas para cobrar a venda é a mesma coisa que se eu fosse um nutricionista, pegar uma pessoa que está querendo perder peso e ficar fazendo reunião com ela, gritando, você não vai perder peso? A pessoa não perde peso assim. Ela perde peso como? A hora que eu falo, você vai comer 2 peitos de frango, ela perde peso a hora que ela tá comendo o peito de frango e o arroz que ela tem que comer na hora certa. Ela perde peso a hora que ela tá correndo os 3 quilômetros 4 vezes na semana. É lá que ela perde peso. O vendas é igual. Ela tá fazendo venda a hora que ela tá fazendo o volume de oferta por dia. Aí, isso primeiro. Aí, assim que eu fiz o volume, eu vou definir a mensagem. Será que a abordagem que eu estou usando é correta? Será que o melhor canal é realmente por aqui? Não é pelo Instagram, não é pelo LinkedIn, não é uma ligação? Porque esse é um grande problema. O pessoal está querendo só fazer abordagem, o contato pela mensagem. Galera, vamos repetir lá o que eu falei?
Em vendas, o que funciona não é o caminho mais fácil, é o caminho mais seguro. E qual que é o caminho mais seguro? O caminho validado. Qual é o caminho mais validado? Ligação tem taxa de conversão 65% maior do que mensagem. É muita coisa. Tiago, as pessoas não atendem. Meu amigo, se não atendesse, não estaria todo mundo fazendo ligação para tudo quanto é canto. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. 74% das pessoas ainda atendem telefone na primeira ligação. Então, calma. Não comece a criar verdades na sua cabeça que você não consegue comprovar com números bons. Beleza? Tá? Então, meta. Quantos eu não faz sentido eu colocar meta de venda e não colocar meta de prospecção, sendo que a venda só vem da quantidade de prospecção que eu ponho para cá, pô. Galera, tira uma dúvida aqui. Tá fazendo sentido até agora? Escreve para mim aqui. Obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente, tá? Beleza? Tá fazendo sentido até agora? Beleza? Legal. Boa. Vamos lá, então. Galera, quais são esses clientes, Thiago, de perfil de cliente ideal aí? Então, bora. Deixa eu compartilhar com você. Legal, tá fazendo sentido. Boa, tem que fazer sentido pra galera. E vai fazer cada vez mais sentido, tá? Eu vou começar a trazer aqui os modelos para vocês. Bora lá. Quais são, então, esses clientes? Thiago, como que me ajuda a definir esse PCI, perfil de cliente ideal? Cara, você vai pegar a sua lista de clientes hoje e tentar entender quem te paga mais caro, quem compra mais tempo contigo, quem compra com uma boa margem, quem compra com frequência. Você vai pegar essas pessoas e vai separar eles num bloco, presta atenção. E nesse bloco, você vai começar a olhar qual é o perfil desses clientes. Por quê, Thiago? Porque cliente A, eles são parecidos entre eles. E os clientes C são parecidos também entre eles, mas eles são diferentes entre um e o outro. Então, por exemplo, Thiago, eu vendo para empresas B2B, né? Como que eu defino o perfil de cliente ideal? Você vai pegar esse bloco de clientes que você selecionou, que são os melhores, e você vai começar a ver qual o segmento deles. Vocês vão ver que tem conjunto parecido entre eles. Você vai ver que existe um certo faturamento parecido. Você vai ver que eles estão em uma certa região. Vocês vão ver que eles fazem parte de um KNAI parecido. Eles têm uma certa quantidade de funcionários parecidas, né? E aqui tem um ponto que pouca gente fala sobre definição de PCI. Quem abre porta? Quem abre a porta? Por quê? Aí você fala assim, Thiago, o perfil do meu cliente ideal é essa pessoa tal e é o dono. Tá, mas será que quando você vai prospectar um cliente novo, será que você consegue falar direto com o dono? Alguns segmentos, sim. Dependendo de algum tamanho de empresa, sim. Mas em vários você não consegue falar com aquele decisor final. Mas você vai ter que começar a fazer a sua abordagem por alguém que abre a porta. Às vezes, para a empresa, quem abre a porta é um analista de compra, né? Uma analista de RH, um analista de marketing, né? E aí você fala, Thiago, e eu que não tenho base de clientes? Então você vai olhar para o seu produto e preço e começar a definir ele, né? Que tipo de empresa, se eu vendo para a empresa, poderia se beneficiar mais do meu produto? O meu produto é um produto que ajuda quem tem uma pequena máquina e quer ir para uma segunda, está começando a crescer. Pô, beleza. Então, em geral, essa pessoa fatura quanto? Fatura 200 mil no máximo por mês. Eu vou começando a criar esse perfil de cliente ideal baseado na solução e preço do meu produto. Thiago, não trabalho com grandes maquinários. Pô, tá. Então, maquinário, é o seguinte, o cara tem que ter caixa, ele vai ter que buscar financiamento no mercado, né? Então, olha só quanta coisa envolve isso. Thiago, eu consigo atender até tal estado, até tal cidade. Pronto, então você começou a definir região. Ali, você já começa a definir o seu perfil de público ideal para B2B. Thiago, eu trabalho com B2C, vendo direto para o consumidor final. Tá bom, para o consumidor final, a gente tem um outro modelo. Então, a gente vai definir sexo, idade, e vocês vão perceber que os melhores clientes têm um perfil muito parecido. Classe social, né? Ele é o quê? A, B, C, né? Pertence a qual classe? Mora em que região da cidade, do estado? Qual a profissão? Então, ele é líder? Não, é um cara operacional? É um jovem? Então, eu começo a definir, porque se eu for fazer tanto prospecção, galera, ativa ou receptiva, eu vou ter que fazer isso. Se eu for fazer inbound marketing, né? Vou fazer tráfego na internet. Cara, eu vou precisar disso. Né? Ele consome o quê?
né? Está associada ao quê? Eu consigo fazer tráfego por localização, eu consigo por assuntos paralelos, eu consigo definir pessoas que seguem páginas relacionadas ao mercado de luxo. Então, toda essa definição do perfil do cliente ideal, de novo, ele vai deixar muito claro. Quanto mais claro para mim quem eu procuro, mais fácil eu me comunico. Quanto mais amplo, mais difícil eu me comunicar e mais caro. Então, por que o PCI é tão importante? Para você economizar dinheiro e para que a sua mensagem, a sua oferta faça sentido para aquele grupo. Se é muito amplo, a minha oferta fica complicada. Eu tenho que fazer 10 ofertas para eu chamar a atenção de todo mundo. E se eu converso com todo mundo, eu acabo não conversando com ninguém, né? E aí você vai me perguntar, lembrando, galera, a parte de prospecção aqui é só um pouquinho para a gente entender. Dentro da nova escola, da formação de vendedores profissionais dentro da nova escola da Neve, nós temos uma formação só sobre prospecção. Aí, obviamente, lá eu tenho scripts, eu tenho roteiro pronto, é muito mais aprofundado, mas só que a gente possa entender as duas áreas que mais acontece a objeção, que é o meu objetivo aqui. Tiago, como é que eu gero essa lista? Essa lista, galera, pode ser gerada por ferramentas de geração de lista específicas como Snove.io, Hamper, Econodata, LinkedIn, Gmap Extractor, lista de clientes inativos, ex-clientes ou ativos. Então, o mais importante, de novo, é que nós criemos listas para que a gente tenha fluxo. Nessas ferramentas para B2B, como eu falei para vocês aqui, Snove, Apollo, Hamper, Econodata, o que ela faz? Você tem várias segmentações. O LinkedIn Sales Navigator, por exemplo, se eu não me engano, são 17 ou 20 filtros que você faz. Tamanho de empresa, crescimento, faturamento, quantidade de funcionário, né? E tem inúmeros. Na parte de prospecção, a gente, inclusive, dá umas dicas de você monitorar se a empresa está crescendo. Você consegue fazer isso no próprio Google. Se ela coloca lá crescimento, se ela aumenta o número de funcionários, você consegue receber essa informação e você consegue abordar ele. Então, se a empresa está crescendo e você trabalha numa área em que o crescimento de funcionário pode estar atrelado com o que você vende, um software, por exemplo, uma ferramenta de RH, né? Você já pode abordar essas pessoas. Então, a prospecção ela tem um monte de canal. Qual que é a notícia boa? Tudo tem um método e tudo já está validado. Fica tranquilo, né? Mas, de novo, a gente precisa estudar muito sobre isso, né? Então, falamos de prospecção, vamos falar do coração do negócio, que é a objeção. Por que eu falei um pouco de prospecção, galera? Porque, de novo, objeção acontece ou na prospecção ou ali na parte de apresentação de proposta, que é o que a gente vai trazer agora. E, eu sei que tem um pessoal falando, estou com dificuldade de fechamento. Gente, o fechamento, ele é simplesmente uma continuidade do contorno de objeção. Lá dentro da nova escola de vendas, nós temos a formação de contorno de objeção e temos a formação de fechamento. Vocês vão ver que uma já está atrelada à outra. Quando você termina a formação de objeção, você vai começar a formação de fechamento em vendas. Por quê? Porque ela está ligada diretamente. Quando uma objeção é muito bem feita, primeiro, quando uma prospecção é muito bem feita, as objeções vão diminuindo. Então, quando chega na hora de ofertar, de fechar a venda, você tem muito menos resistência. Mas por que as pessoas têm muita resistência no fechamento, Thiago? Porque elas começam prospectando errado, elas abordam errado, elas perguntam e qualificam muito pouco, elas não sabem contornar a objeção. Então você imagina que é um filtro, ele vai passando. A hora que chega na hora da oferta, é óbvio que você vai ter problema de fechamento. E aí eu vou te mostrar como você diminuir muito agora o seu problema de fechamento em vendas, tá? Então, vamos lá. Primeiro número que balança muito a questão de objeção. 78% dos entrevistados que a gente fez aqui no meu Instagram disseram que perdem muito dinheiro porque não sabem lidar com essas objeções. Fica tranquilo que a gente vai resolver isso agora, tá? Lembrando que vendedor é uma das atividades mais difíceis do mundo, porque a função de quem trabalha com vendas é buscar a rejeição. E a rejeição é a maior dor social do ser humano, né? E aí nós temos um grande desafio, que se a gente procura rejeição e a rejeição é uma dor social, Thiago, como é que eu vou viver nesse inferno, cara, de ficar sofrendo todo dia? Quando você entende o método de contornar a objeção. Ela não vira a mão à rejeição, ela vira somente dúvidas ou falta de instrução, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, lembre-se, a única maneira de você eliminar a rejeição
é nunca pedir nada para ninguém. Mas aí não dá para você trabalhar com venda, pô. Porque venda é pedir. Venda é ofertar. Esse é o coração. Não existe venda sem oferta. Se eu paro de ofertar, se eu oferto pouco, eu vou vender pouco. Então, meu amigo, não existe, tá? Não existe. Rejeição, né? Ou a gente não pede, ou a gente pede de forma insegura. E aí, meu amigo, o que acontece na nossa cabeça? Olha só que legal. Quando nós estamos inseguros, acontece um negócio chamado contágio emocional, que é normal entre os seres humanos. O que é isso? Eu consigo perceber em você a sua emoção de forma inconsciente. Eu não estou lá documentando. Quando é muito explícito, eu consigo ver. Eu consigo raciocinar e falar, esse cara, ele tá com medo. Esse cara, quando a pessoa tá coada, com o olho fechado, eu consigo entender. Mas muitas vezes a pessoa não tá assim explicitamente tremendo, chorando. Você não consegue saber se ela tá com medo, insegura ou não. Só que quando ela dá pequenas demonstrações dessa emoção, o nosso cérebro consegue compreender. Olha, essa pessoa não está falando verdade, essa pessoa está insegura, essa pessoa não sabe o que está falando. Isso chama-se contágio emocional. E, meu amigo, se do outro lado o cliente percebe em você uma insegurança, morreu. Porque o coração de uma venda é a sua segurança. Então, lembre-se mais uma vez, o caminho mais seguro em vendas é ofertar. Quando tem oferta, tem objeção e a gente precisa estar completamente preparado para isso. Primeira coisa que pouca gente sabe e você vai saber agora. Você vai fazer parte de um seletíssimo grupo de pessoas que, quando você não recebe um sim, escuta aqui, quando não é um beleza, vamos fechar, nós sentimos como se fosse rejeição. Mas a última coisa que acontece é a rejeição. Você sabia disso? Pois é. Ela acontece 4 coisas e uma delas pode ser rejeição, mas a última rejeição, na verdade, ela pode acontecer uma objeção, uma pergunta, uma negociação ou, talvez, uma rejeição. Então, olha só. Primeira coisa, objeção. Thiago, me mostra as diferenças. Mostra, anota aí, ó. Anota aí. Objeção, vou pegar aqui da nossa empresa. Olha, não sei, eu preciso pensar no assunto. Isso é uma objeção. Olha, eu preciso falar com a minha esposa, com o meu sócio. Objeção. Olha, não tenho tempo agora para fazer isso ou para implementar. Objeção. Tá, eu vou dar uma olhada em outras opções. Objeção. Isso é objeção. Tiago, pergunta. O que é pergunta? Por que esse curso custa tudo isso, Tiago? Por que eu não posso ter acesso mais cedo? Por que funciona dessa maneira e não funciona de uma outra maneira? Por que está nessa plataforma e não está em outra? O que seu curso é diferente de um outro curso aí da concorrência? Isso é pergunta. Isso é pergunta. É diferente de objeção. Para cada uma dessa, existe uma técnica e para cada uma dessa ela está mais próxima ou mais longe do fechamento. Mais longe de todas, rejeição. Menos longe, objeção. Fez sentido e ele está querendo tirar dúvida. Menos longe, quer dizer, mais próximo do fechamento. Pergunta. Ele entendeu, ele viu que faz sentido, mas ele está com algumas dúvidas e está com interesse mais próximo. Mais próximo de todos do fechamento. Negociação, que são essas. Tá, mas esse é o preço final mesmo? Quer dizer, ele não tem mais dúvida do produto, ele está querendo tirar dúvidas sobre preço ou tirar uma lasquinha do negócio. Olha, eu queria fechar com você, mas, quer dizer, ele tem interesse, agora ele entrou no modo negociação. Ele já não discute se aquilo funciona ou não, ele está no modo negociação. Já está muito próximo de fazer um fechamento. Né? Tchau, como que eu ajo quando existe esse tipo de pergunta? Aqui é pedido de fechamento direto. É diferente do que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas, em geral, a gente não cai na negociação. A gente cai ou em objeção ou em pergunta. E eu vou mostrar como sair. Se eu fechar com vocês hoje, a gente consegue tirar um valor da matrícula, eu consigo ter um desconto se eu pagar. Ele já está negociando, ele já não tem mais dúvida do seu produto. Galera, presta atenção porque esse é o último passo antes de você fechar uma venda. Presta bem atenção. É aqui que morre a maioria das suas vendas que você não faz, é aqui que morre. E ele está dando pinta que ele quer fechar. E rejeição, Thiago? Rejeição é um não muito gritante, mas muito escancarado. Não, me tira da sua lista. Olha, eu não quero mais receber ligação sua. Olha, eu fiz uma formação, é horrível, eu nunca mais quero. Isso é uma rejeição. E, inclusive, para isso, nós temos, inclusive, saída. Né? Na nossa formação de objeção lá dentro da nova escola, nós temos uma parte só sobre como lidar com rejeição. Tá? Então, até para rejeição, a gente tem saída. Beleza?
Galera, lembra, como você age diante da objeção. Então vamos lá, a objeção foi lá e aconteceu. Pô, a objeção aconteceu, a maneira como eu vou agir, antes de eu falar, a maneira como eu começo a reagir vai impactar diretamente em quantas vendas eu faço e quantas vendas eu perco. Então lembre-se, por que eu estou falando isso? Porque sentimento, ele impacta, vamos lá. O pensamento gera um sentimento gera uma ação. Beleza? Então, esse sentimento que você tem de inferioridade, de estar sendo rejeitado, ele vai cair direto na maneira como você vai falar. E aí, meu amigo, gerou fraqueza na frente do cliente, gaguejou, ficou com dúvida, é dali para baixo. Então, eu estou mostrando só algumas objeções que devem ser, alguns sentimentos de rejeição que eu já recebi por parte de vendedores, que devem ser iguais a você, né? E aí, galera, anota isso aqui, porque isso daqui é um checklist do caraca. Do caraca. Se eu pegar boa parte das ligações de você que está assistindo agora, provavelmente as ligações que você não fez venda, anota isso daqui, olha isso daqui que eu estou te mostrando. Provavelmente você ficou na coluna do passivo e fraco e você não percebeu. Por isso que daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma ferramenta que vai resolver isso aqui seu. Você não percebe, mas você está fraco na hora da fala, você gagueja, você não está passando confiança. Então dá uma olhada, quantas vezes eu escuto? Olha, eu estou só fazendo contato com você. Não. Cara, você já começa a abordar o cara de forma fraca. Não. Direta, clara, sem dúvida. Seu Paulo, tudo bem? Olha, a razão da minha ligação é... Por que você estaria com medo? Por que você estaria gaguejando? Por que você estaria com dúvida? Só se você não acreditar, pô. Olha só essa coluna de perguntas. Eu estava pensando, se não tem isso não. Olha, eu só queria falar com você para ver. Meu amigo, não tem isso. Parece que você está pedindo desculpa já antes de fazer uma oferta. Tá maluco? É isso que gera insegurança do cliente. Olha, eu tenho o dia inteiro livre. Não tem dia inteiro livre não, velho. Olha, eu meio que estava pensando se talvez a gente pudesse... Seu Paulo, olha, muitos dos meus clientes têm me falado exatamente que está com desafios igual o senhor me falou aqui. O senhor também tem passado por isso mesmo? Qual que é o seu maior desafio entre esses três aqui que eu passei? Tipo de pergunta dura, direta, convincente e segura. Porque você é o especialista. Senão não tem oferta que venda. Galera, 5 coisas antes de você começar a fazer um contato para não ter problema de objeção. Você é bom, você é um bom profissional, o que você vende é bom, a sua empresa é boa, ela tem diferencial com relação à concorrência, o preço é justo, não estou falando de preço baixo, é justo. Puta, eu entrego muito, meu produto é muito sensacional. Então, ela tem um preço compatível. Porque o preço já é um qualificador. O preço já comunica para o seu cliente se o seu produto é bom ou não. Então, por que ele pagaria mais para você? Isso aqui é a pergunta, essas são perguntas iniciais para você começar a montar uma operação de controle de objeção. Pode tirar o print e anotar. E responda para você mesmo, por que seu cliente deveria fechar com você? E principalmente, pagar mais. Então, bora lá, vamos começar com o ouro do negócio aqui. Antes de contornar a objeção, lembre-se, né? Argumentar é diferente de discutir, por isso que eu vou mostrar o método nosso. Nunca trate uma ameaça, então vou fechar com outra ameaça. Né? Respeite a opinião contrária, guarda bem isso daqui, que é o que vai ser o coração da nossa metodologia. E nunca feche a cara quando receber uma objeção. Porque aqui entra no modo de confronto e não é o que a gente quer. A gente vai começar agora. Isso daqui, galera, quase ninguém sabe. Isso daqui é o que separa 99% dos vendedores do país dos 1%. Talvez seja até menos. Até menos. Vendedores, quando escutam objeção, entram no confronto. Não entendem que é somente um conflito. Galera, responde para mim, por favor, de novo. Tá fazendo sentido até agora? Escreve para mim aqui se está fazendo sentido isso. Quer dizer, você está escutando, o que é sentido? Você está escutando isso, está anotando, está falando, caraca, cara, isso daqui faz total sentido no meu dia a dia. Só me fala aqui, só para ver se a gente está alinhado. Está fazendo sentido o que a gente está tratando até agora de forma prática no seu dia a dia aí? Boa. Vamos ver agora os modelos. Eu vou trazer agora para vocês os scripts prontos para contornar as objeções. Mas, galera, deixa eu só voltar aqui, ó. Eu não posso só trazer um script para você e ir embora. Por quê? Porque tem gente de tudo quanto é segmento aqui. Então não dá para eu pegar um script. O script ele tem que ter um método. Aí em cima dos fundamentos
eu posso aplicar em qualquer segmento que for, mas eu preciso entender os fundamentos. Por isso que eu estou trazendo para você. Pode ser você de varejo, você pode vender serviço puro, pode vender maquinário agrícola de 3, 4 milhões de reais, pode vender software, pode vender matéria-prima, aço, vai funcionar, tá? Por isso que eu estou trazendo esse segmento aqui, os fundamentos, para que a gente não fique com dúvida. Combinado? Então, vamos lá. Galera, primeira coisa, então, quando nós recebemos uma objeção, a gente não pode entrar em confronto. O que é confronto, Thiago? É quando eu quero anular a opinião do meu cliente. Então o cliente fala um negócio, aí eu falo, não é isso não. Não, mas vale a pena, compra. Meu amigo, não. O seu cliente falou uma coisa e ele só falou aquilo porque ele está sentindo aquilo. Então ele está sentindo insegurança, ele não viu o valor o suficiente, ele está com dúvida. Não adianta eu tentar forçar ele com dúvida, inseguro. Eu tenho que primeiro entender que é um conflito só. Ele tem uma opinião diferente da minha. Tiago, o que eu faço na prática? Então vamos lá, Tiago, o que eu faço na prática? Na prática, você precisa primeiro devolver com uma pergunta para validar qual é a dúvida, porque na maioria das vezes, a primeira objeção, anota aí, ó, anota essa aí. A primeira objeção quase sempre é mentira. E aí eu tento negociar um negócio que é mentira. É óbvio que eu não vou fechar. Porque eu estou tentando convencer ele de um negócio que não é verdadeiro. Não é aquele motivo que está impedindo ele de comprar. Eu preciso devolver com pergunta e entender. Então, vamos lá, né? Tiago, qual que é o modelo? Agora vocês vão fritar a cabeça porque vocês vão entender que existe o método. É essa parada que mudou minha vida, galera, que é o que eu batalho há quase 20 anos. Trazer os fundamentos em cima de um método. E aí você pode aplicar em qualquer negócio que for, em qualquer situação. Se eu trago um script pronto somente, eu posso trazer como apoio, mas se eu trago só, você não vai saber aplicar se o cara falar uma palavra ou outra diferente. Então, qual é esse método, Thiago? Aqui está o coração do conteúdo hoje da noite nossa. Derrubo o muro primeiro, trago o cliente para perto, valido se ele está mentindo. Então, é o passo 1, derrubo o muro. Passo 2, trago ele para perto. Passo 3, eu valido se ele está mentindo e se tem mais de uma objeção. E por último, eu reapresento a solução, que eu posso representar a mesma, ou eu vou apresentar uma outra solução. Como assim, Thiago? Às vezes a gente vai chegar num consenso que o cliente não tem dinheiro para comprar aquele produto ou aquele serviço. Mas ele tem uma dor que eu consigo sanar com outro produto que eu tenho ou com outro serviço que tem um valor menor, que obviamente vai ter uma entrega diferente, mas eu consigo sanar aquilo. Então eu vou para uma outra proposta para ele, né? Então, qual é a estrutura aqui, Thiago? Então, sei lá, eu peguei uma objeção, pode ser qualquer uma, tá? Ah, eu achei caro, ou tem um preço melhor no concorrente e tal. Qual é a estrutura? Deixa eu te explicar isso aqui para você entender o fundamento. E aí você vai entender todo o resto do nosso bate-papo. Primeiro, eu compreendo ele. Eu não posso entrar em confronto. Eu tenho que deixar ele confortável. Se eu acuar um cliente meu, ele vai embora. Não adianta eu acuar com ele com um monte de técnica cercando, o cara vai preferir ir embora. Não é o momento. Tiago, mas tem um momento de... Claro que tem um momento. A gente vai funilando e lá no final a gente vai encaminhando. Mas não é aqui. Não adianta fazer aqui. Então eu vou... Seu Paulo, eu uso palavras de conexão. Quais são, Thiago, as palavras de conexão? Compreendo, incrível, fantástico e principalmente o nome do cliente. Todas essas palavras geram conexão. Lembre-se, o cliente acabou de falar não para mim. De alguma maneira é não. Velada, não, eu vou ver com... Ele falou não. Se ele não falou sim, ele falou não. Não é o momento agora de eu confrontar. Ele se distanciou. Ele criou um muro, eu preciso derrubar. Eu preciso deixar ele confortável para eu voltar e ele me falar quais são as verdadeiras objeções. Senão ele não vai, ele vai embora. Não adianta cercar o cliente nesse momento, tá? Então eu vou derrubar primeiro esse muro que ele criou. Seu Paulo, compreendo, incrível, São Paulo, fantástico. E aí você vai continuar, que agora vai trazer ele para perto. Como que eu trago um cliente para perto? Pego um ponto em que ele concorda e concordo com ele. Qual é o ponto que ele acredita e eu concordo com ele? Por exemplo, seu Paulo, é muito importante que o senhor me passe a percepção sobre a nossa conversa. O senhor precisa estar seguro. Eu também. E a maioria dos meus clientes, quando fecham comigo, eu preciso me assegurar que eles estejam muito seguros para dar o próximo passo. Então, quer dizer, ele está inseguro e fala, fica tranquilo, São Paulo, é muito comum. Meus clientes, nesse momento, às vezes ficam com dúvida. E é importante que o senhor esteja seguro. Olha só que legal. Eu coloco ele no ambiente confortável.
falo que está tudo bem, concordo com ele que ele realmente tem dúvida e isso é muito comum, e agora eu vou avançando. Seu Paulo, tira uma dúvida só. Além do preço, tem alguma coisa a mais que o senhor não gostou na proposta ou que o senhor não está de acordo? Eu vou entender. Se ele falou que tem um preço melhor no concorrente, eu consigo usar uma outra vertente. Seu Paulo, tira uma dúvida. Se os preços fossem iguais, o nosso do concorrente, qual o senhor escolheria? Se ele está conversando com você, galera, é muito provável que ele fale, não, se os preços fossem iguais, eu fecharia com você. Então é muito provável que ele fale isso. Né? E é isso que a gente quer. Só que ele pode falar, eu fecharia com o cliente ou com você. Qualquer uma dessas respostas, galera, presta atenção para você não ficar nervoso na hora. O segredo da pergunta não está aqui. O segredo está nessa última. Seu Paulo, por quê? Se os preços fossem o mesmo, se você conseguir chegar no mesmo preço, eu fecharia com você. Por quê, seu Paulo? O segredo está no porquê. Ele vai falar, porque eu já estou aqui, porque eu já conheço vocês, porque veio de indicação, né? Porque vocês dão mais garantia, porque ele vai começar a vender para você. Ele vai começar a vender para você. E aí você vai pegar as palavras dele, porque as palavras mais fortes no fechamento não são as suas. São as palavras do seu cliente. Isso, na aula de gatilhos mentais e persuasão que nós temos dentro da nova escola da formação de vendedores, explica muito bem, chama lei da coerência e concordância. As pessoas têm uma tendência a concordar com você para parecerem coerentes. Então, quando nós pegamos a palavra e falava, seu Paulo, como o senhor mesmo me disse, são justamente esses fatores que o senhor me falou que tornam o nosso produto e serviço um pouco mais caro, o valor um pouco mais alto. Mas a pergunta que eu quero falar para o senhor é, o senhor acha que vale a pena arriscar tudo isso que o senhor falou que a gente tem de benefício diferencial por uma diferença tão pequena de preço, seu Paulo? E aí nós vamos ficar em silêncio para escutar a resposta do seu Paulo. Então perceba que aqui é muito natural. Eu não estou querendo cercar ele. Você percebeu que eu só fiz pergunta? Eu não falei, não, São Paulo, veja só, leva agora. Não. Eu estou genuinamente interessado em entender. Seu Paulo, me fala um pouquinho. Se os preços fossem iguais, mas por quê? Porque, então, São Paulo, mas tudo isso que o senhor falou, garantia, né, tempo de mercado, tudo isso, foi indicação do meu amigo. Justamente foi indicação, por quê? Porque nós temos tempo de mercado, garantia, nós damos segurança. Só que isso tem um custo. Uma equipe muito boa, funcionários muito bons, tudo isso tem um certo custo. E a gente não consegue chegar nesse preço. Mas tira a dúvida para mim, o senhor acha que vale a pena abrir mão de tudo isso por uma diferença pequena? Eu vi que tem gente da área de seguros aqui, por exemplo, e isso funciona muito. O senhor acha que vale a pena abrir mão de pagar um pouco mais na parcela e abrir mão de, né, e correr todo esse risco de não estar segurado? Tem segmentos que a gente consegue impactar mais até, né? Deixar mais claro. Tiago, como que chama essa técnica de fechamento? Chama fechamento por reflexão. Seu Paulo, o senhor acha, quando eu devolvo para ele, seu Paulo, o senhor acredita que vale a pena abrir mão de uma diferença pequena de preço e abrir mão de toda a segurança, garantia e 10 anos a mais? Então, eu chamo de fechamento por reflexão. Eu devolvo para ele a opção do fechamento ou não, tá? Mas, lembrando que a gente tem inúmeras técnicas de fechamento, né? Se eu não me engano, são quase 30 técnicas de fechamento só na formação de fechamento. Então, vamos lá, ó. Vocês querem modelo? Anota aí, ó. Vocês querem exemplo? Pode anotar. Né? Dá print aí, ó. Tá bom, Thiago, eu vou pensar. Com certeza vocês já escutaram ou escutam todo dia. Tá bom, vou dar uma pensada. Gente, vai seguir a mesma estrutura, o mesmo método. Compreendo, Ana Paula, é muito importante que você esteja segura sobre essa decisão. Só tira uma dúvida. Quando alguém fala que vai pensar, geralmente uma dessas 3 coisas está acontecendo. Ou o produto não ficou claro, quer dizer, ele não viu o benefício no produto, ou ele não achou que o serviço é bom, ou o pagamento não ficou legal, ele achou caro ou a forma de pagamento não está bem, ou ele acha que no concorrente tem melhor. Qual dessas é o caso que está acontecendo agora, Ana Paula? Olha só que legal. Estou devolvendo o cara com pergunta. Não sei se é o melhor momento, viu? Vou dar uma pensada, vou deixar acho que para depois. Compreendo, viu, Dona Paula? É muito importante que o senhor se sinta seguro e me parece que o senhor não está muito seguro. O senhor poderia me dizer quais são as dúvidas específicas que o senhor tem? Olha só que legal, estou devolvendo ali com ele. Né? Porque melhor momento, não tem melhor momento. Geralmente a pessoa está com dúvida. Né? Ou uma que eu gosto demais, que é essa aqui de baixo, ó. Anota aí. Ó.
São Paulo, compreenda, é muito importante. Eu vou fazer a mesma coisa, só que o final eu vou mudar. O que te deixa inseguro para a gente continuar? Qual o medo que o senhor tem de fechar com a gente agora? Por que eu gosto tanto dessa? Porque as pessoas não gostam de se sentir medrosas ou inseguras na frente das outras. O que vai acontecer? Pode anotar aí, pode anotar. Quando você usar essa técnica, o seu cliente vai falar assim, ó, não, Thiago, sabe o que é? Não é medo, é que... E aí ele vai trazer a verdadeira objeção. Não é inseguro não, Thiago, sabe o que é? É que... Eu achei que ficou um pouco caro. Ô, Thiago, é porque não dá para eu pagar essa entrada. Você entendeu? E aí a gente vai descobrindo tudo através das perguntas. Thiago, eu já tenho um fornecedor. Acontece muito, né? Se você às vezes tem... eu já tenho seguro. Pode ser B2C ou B2B. Já tenho um fornecedor aqui. Olha, São Paulo, realmente acontece muito isso, tá? Você vai ver que na prospecção por e-mail eu tenho vários scripts lá na formação minha que a gente usa isso. São Paulo, realmente acontece bastante, tá? 8 de cada 10 clientes meus, quando eu entro em contato pela primeira vez, ele já tem fornecedor. E que bom que você já compra esse produto, essa linha de serviço, ou já tem seguro, né? Já tem consórcio, já faz algum curso, né? E que legal, o senhor já está há bastante tempo com ele? Já faz bastante tempo? Sim. Que legal, o que você mais gosta? Eu gosto disso. E vai anotar, você vai anotar. Você vai anotar e vai falar. Seu Paulo, se eu conseguisse esses mesmos benefícios, mas com... E aí você vai colocar o seu diferencial. Com preço maior, ou com mais benefício, ou com prazo de pagamento, ou com seguro. Enfim, você vai colocar o seu diferencial. O senhor teria interesse em receber uma proposta para mim? Uma proposta minha? Por que isso? Porque muita gente fala assim, ó, faz o seguinte, manda e-mail para mim. Manda proposta aí. Cara, se o cara não quer, você vai perder tempo com ele, vai virar pendência, e pendência é veneno na vida do vendedor. Sendo que você poderia ajustar aqui. E aí você pode até complementar. Seu Paulo, posso até enviar uma proposta para você, por quê? Até para você ver se o seu fornecedor atual continua entregando um bom produto por um bom preço. Porque às vezes você fica muito tempo com o fornecedor e aí você acaba não olhando para o mercado e às vezes tem oportunidade melhor. Posso enviar? E aí na terça-feira eu retorno. Olha só que interessante. Praticamente uma coisa que a maioria dos vendedores caem. Então tá bom, então vou dar uma ligada mais para frente. Meu amigo, olha quanta ferramenta a gente tem. Uma coisa que estava perdida, a gente pode gerar uma reunião boa, né? Tiago, e no WhatsApp? Tem método também? Tem técnica? Tem para todas as etapas. Acreditem em mim. Para todas as etapas tem um método. E a gente já validou para todas as etapas. Só para vocês terem uma ideia, dentro da nova escola, nós temos a formação de vendas pelo WhatsApp. Onde tem um absurdo do WhatsApp? Onde tem um absurdo no WhatsApp? 98% dos vendedores do Brasil usam WhatsApp para vender. Anota isso que eu vou falar, vai te chocar. E eu sei que você vai passar vergonha talvez agora. Você vai ficar assim, ó. 98% dos vendedores usam WhatsApp para vender. Escreve aí, por favor. Escreve para mim. Quem usa o WhatsApp? Escreve só eu. Escreve eu aqui que eu já vou saber. Quem utilizar, escreve eu. E quem não usar, escreve não. Tá? Mas 98% dos vendedores no Brasil usam o WhatsApp de alguma maneira para vender. Ou para comunicar, começar ou para fechar a venda. E qual é o absurdo? Menos de 3% dos vendedores no Brasil já fizeram algum curso de vendas pelo WhatsApp. Cara, 98% das pessoas usam. Em vários lugares é a principal ferramenta de venda. E 3% dos vendedores fizeram algum curso de vendas pelo WhatsApp. Meu amigo, o WhatsApp é um mundo à parte, cheio de métodos, de técnica, de scripts. Por exemplo, vendedores usam absurdamente mal, porque nunca fizeram um curso, emoji. O emoji é a ferramenta que mais aquece uma conversa no WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta fria. Como que eu aqueço, gero empatia numa conversa pelo WhatsApp? Uma das principais ferramentas é a utilização de emoji. Mas o emoji, a utilização de emoji tem técnica. Técnica no emoji de abertura de conversa, de pedido para áudio, de envio de Pix e principalmente pro pior desafio pelo WhatsApp. Olha aqui. Olha aqui. Qual é o pior desafio pelo WhatsApp que a maioria das pessoas tem? Manda uma proposta ou falo do preço e o cliente some. Escreve, por favor, para mim aqui. Aqui, ó. Escreve para mim quem daqui já mandou uma proposta ou passou o preço e o cliente sumiu.
Escreve só eu aqui. Escreve eu para mim. Eu. Se você escrever eu, já vou saber que é isso. Olha lá. Manda uma proposta, o cliente some nunca mais. Fala o preço, o cliente nunca some. Tiago, como é que eu faço o cliente... Ó, presta atenção agora. Como é que eu faço o cliente que some, depois eu passar o preço, voltar? Vocês querem saber? Vocês querem saber? Posso escrever aqui? Escreve sim aqui. Se você quer saber, Tiago, me fala, pelo amor de Deus, como é que eu consigo fazer o cliente que parou de me responder voltar para me responder. Escreve sim aqui. Escreve sim. Se você escrever sim, eu mostro. Se não tiver muita gente falando sim, eu pulo, não vou mostrar não. Essa técnica é impressionante. Querem? Deixa eu ver. Um monte de gente falando assim. Então tá. Então anota aí. Lembrando, a gente tem várias e várias. Eu só vou mostrar uma aqui que é para você usar hoje. Hoje, eu vou te provocar, presta atenção. Vê, usa hoje com o cliente que parou de te responder e você depois me fala se funcionou ou não. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Essa técnica tá bombando no Brasil porque é absurdo a quantidade de clientes que voltam. Exatamente, Carla. Exatamente. Você vai mandar um áudio para o seu cliente. Se você já tentou, manda o áudio de 12 a 15 segundos. Só que você vai mandar o áudio sem som. E logo embaixo desse áudio sem som, você vai escrever assim, ó. Falei com o meu gerente e ele fez uma proposta que eu achei que está incrível. Escuta e me fala se você gostou. Eu achei excelente. Só me responde hoje, por favor. O que vai acontecer? Quem não tinha interesse não vai te responder mesmo e tá tudo bem. Você para de ficar fazendo follow-up e perdendo seu tempo com quem não ia te responder mesmo. Só que existem várias situações que o cliente para de te responder. A primeira delas, por causa de preço. Disparado. A segunda, porque às vezes ele entrou numa reunião e esqueceu de te responder. Então tem vários motivos. Mas escuta o que vai acontecer. Ou ele não te responde, porque ele não ia ter interesse mesmo, tá tudo bem, ótimo. Mas se não, ele vai falar assim, Tiago, o seu áudio veio sem som. Sabe como que chama essa técnica? Traga o seu cliente amado em 15 segundos. Meus amigos, eu posso contar com vocês? Vocês vão aplicar isso hoje e vão me contar lá no meu Instagram, no YouTube? Vocês prometem para mim que vocês vão testar e vão me contar o que aconteceu? Prometem? Eu tô confiando em vocês, ó, eu tô dando conteúdo animal de venda. Eu já testei nisso em milhares de pessoas e é bizarro a quantidade de cliente que volta. Só que, galera, só para deixar claro, você precisa fazer alguma coisa diferente da primeira proposta. Pode ser R$1, pode ser um bônus, pode ser um prazo a mais, mas tem que ter alguma coisa diferente da primeira. Senão você passa por mentiroso. Tá bom? Ó, tem um monte de gente já falando, ó. Né? Já fiz isso várias vezes e deu certo. Sim, pode fazer. Se você tem um cliente que você já mandou orçamento, já chamou ele algumas vezes e não respondeu, lembre-se, você precisa ter só um pequeno diferencial em relação à primeira proposta, senão você passa por mentiroso, tá bom? Beleza? Olha lá, muita gente, eu testo diariamente e funciona mesmo, tá bom, galera? Agora, o pessoal talvez, né, esteja olhando tudo isso e falando assim, né? Tiago, beleza, mas eu imagino, se isso é uma parte, imagino todas as metodologias, scripts que tem para todas as etapas. Realmente é muita coisa. E aí passa pela cabeça, como que eu aplico tudo isso? Deve ser complicado demais eu entender tudo isso para deixar de forma natural. Ah, mas isso não funciona para o meu mercado. Galera, deixa eu fazer uma pergunta aqui que aí vai te balançar. Você acha que é difícil aumentar, por exemplo, 30% das suas vendas hoje? 30%? É um número desafiador. Mas e se for 10%? Talvez 10% seja mais viável. 10%. Eu tenho certeza que dá. Certeza. Sem conhecer o seu segmento, eu sei que dá, porque eu conheço praticamente todos, eu atuo, estou sempre dando treinamento, implementando operação comercial em vários, então eu sei que dá. Mas aí vem uma proposta melhor ainda. E aqui que está o mais curioso. Aqui é o que talvez você que trave o seu cérebro agora. E se você melhorar 10%, e isso aumentar 30% das suas vendas?
Opa, chamou atenção, né? Aqui está o curioso. E se você melhorar só 10% e isso significar 30% a mais de venda? Eu vou te provar que é possível agora. Isso chama-se o poder de dominar o método e o processo da área comercial. Olha aqui a magia acontecendo. Presta atenção. Isso aqui eu peguei um funil de 5% de conversão. O que é isso, Thiago? 200 oportunidades lá na boca, no topo do funil, com 10 vendas no final, 5% taxa de conversão, né? 5% de 200 dá 10. Então, eu tive 200 oportunidades no mês e fiz 10 vendas. Então, a gente tem aqui as taxas de conversão. Então, de prospecção para conseguir falar, taxa boa, 55, né? De abordagem para uma apresentação, 47. Então, aqui eu tenho as taxas de conversão. Lembrando, vendas é um jogo que a gente vence por etapa. Presta atenção, porque isso daqui mudou a minha vida de vendas, tanto como vendedor e depois, então, muito mais como gestor e dono. Presta atenção. Vamos supor que você entra na nova escola de vendas aqui e você faz a formação minha de prospecção, como e onde encontrar novos clientes. E aí você vai lá, ajusta uns detalhes e aumenta 5%, olha isso, 5% a sua taxa de conversão de gente prospectada para gente que você conseguiu falar. 5, é quase nada, 5%. Olha a magia acontecendo. Você melhorar 5%, uma pequena etapa, as suas vendas já aumentaram 10%. Opa! Olha isso. 5% melhorando um script, um canal, uma metodologia, um fluxo, tudo isso que eu ensino na forma. 5%, 5%. Você já aumentou 10% das suas vendas. Só que você vai lá e faz a outra formação nossa, de qualificação e levantamento de necessidades, e melhora mais 5%. 5%. É pouca coisa. Somando os dois, você já está 10% melhor nas suas atividades. Aqui aumentou 30%. Olha o poder que é você dominar um método de vendas. Quando você domina um método, você melhora poucas coisas e só aqui você tem 30% a mais de venda. Agora eu vou fazer uma pergunta provocativa mais, né? Quanto que representa 30% a mais de venda para você? Deve ser muito dinheiro. Não é só o dinheiro, é o prestígio que você tem. Se você é dono, é obviamente esse dinheiro todo. Esse dinheiro volta à margem, você consegue pagar melhor a pessoa, dá bônus. Se você é um vendedor, você põe mais dinheiro no bolso e você fica mais raro no mercado. E vamos lembrar que o que você ganha como vendedor não é pela quantidade de horas que você trabalha, é pela raridade que você é no mercado. E aí, olha que doideira. A gente recebe todo mês, eu sou um novo embaixador, inclusive, da própria RD, e a gente recebe todo mês, todo ano, a maior pesquisa de vendas do país. Olha que loucura. Em 2024, no ano passado, 77% das empresas B2C não bateram meta. E 73% das B2B não bateram meta. E aí vem o negócio mais preocupante ainda. Quando a gente olha para 2023 e 2024, qual que é a tendência? Presta atenção, galera, porque aqui a sua carreira de vendas está em jogo nesse slide aqui que você está vendo. O que eles viram? Que das 23% das empresas que bateram meta, somente das 23% das empresas que bateram meta, em 2023, 4% das 23 não tinham um método. Em 2024, no ano seguinte, somente 3%. E o que vai acontecer nos próximos anos? Vai extinguir a empresa ou vendedor que não tem um método validado. Então, quando eu bato e brigo com as pessoas, falei, galera, não é só entender o negócio. É você fazer parte do ambiente, você ter um método validado e estar se atualizando quase que semanalmente. Então, não é só para você ser diferente. Olha o que eu estou te mostrando. É sobre sobreviver. A tendência do próximo ano, nos próximos 2, é não existir nenhum tipo de vendedor de empresa que não tenha um método validado e não é só validado, que você esteja avaliando ele com frequência, porque venda muda muito. A cada 2, 3 meses muda muita coisa em venda. E tem vendedor vendendo da mesma maneira há muitos anos. Então, qual que são os 4 passos que esse método garante, Thiago? Esse grupo aqui que eu acabei de mostrar, das empresas e dos vendedores que batem meta. Existem 4 etapas de um plano que funciona em vendas. Primeiro deles, aprender venda consultiva. Thiago, mas eu trabalho com venda B2C, transacional, vendo tênis, Meu amigo,
toda venda hoje, e daqui para frente vai ser mais, vai ser consultiva. Por quê, Thiago? Porque olha o dado. A gente tem um dado que, olha isso, 75% do que o cliente precisa saber para tomar uma decisão e fechar uma venda, ele já sabe antes de falar com o vendedor pela primeira vez. Então, até um cliente que vai numa loja comprar uma roupa, uma venda transacional, 75% do que ele já precisa saber para tomar uma decisão, ele já sabe. É diferente de antigamente, que ele não sabia muita coisa. Hoje ele já sabe quase tudo. Se eu não for um curador dessas informações, se eu não for um cara consultivo, espera um pouquinho, o que você já sabe, para que você quer, né? O que você já viu o preço de outro lugar, por que você quer esse modelo? Se eu não for um cara consultivo, até na venda transacional eu não vou sobreviver. Eu não estou falando de ser diferente, estou falando de sobreviver no mercado de vendas. Depois disso, você vai ter que ser um especialista em gerar oportunidade de demanda qualificada todo santo dia. Depois, a terceira etapa desse método é se tornar especialista em fazer pergunta e qualificação para gerar valor. É aqui que as pessoas morrem no desconto. Por isso que a maioria do vendedor dá desconto. Porque ele não sabe dominar essa terceira etapa. E o quarto é se tornar um especialista em fechamento e controle de objeção. Claro que isso dentro de uma estrutura ou presencial, ou online, ou dentro do WhatsApp. Independentemente de qualquer uma dessas. Então, primeira coisa, faz sentido esse plano? Esse método faz sentido? E aí você fala assim, beleza, Thiago, faz sentido. Como é que eu coloco isso em prática? Então, existem 4 caminhos que você pode fazer. Primeiro, entender desses pilares e fundamentos de venda. Ninguém se torna um profissional sem entender os fundamentos. Segundo, eu vou entender como prospectar e qualificar clientes. Se eu não entendo isso, eu mato a boca do funil do meu negócio e não adianta eu ser um grande fechador. Quando eu coloco pessoas para dentro do funil, quer dizer, quando eu começo a prospectar e qualificar, eu vou precisar gerar valor antes de apresentar uma proposta, senão eu caio para o desconto, que é a terceira etapa nossa. E o por último, quando eu domino completamente as objeções, conduzo e faço fechamentos. Porque, meu amigo, se não tem fechamento, não existe venda, tá? E aí, olha que interessante. Uma vez eu mostrei esses 4 etapas para um grupo de vendedores, né? E aí eu fiz uma pergunta no meio, e aí depois eu resolvi fazer essa pergunta para o ChatGPT. Eu falei, como seria a vida de um vendedor daqui 4 anos se ele não dominasse essas etapas de venda? E olha só que doido que ele falou, né? Daqui 4 anos, se não buscar, não vão ter espaço, né? Eles vão ter uma competição desleal com tecnologia, eles vão ter dificuldade em conquistar clientes, vão parar de ganhar dinheiro e vão reduzir os seus salários, né? Vão perder a credibilidade. Então ele fez um pouco do resumo do que é um vendedor sem um método, né? E aí outra coisa que eu fiz, eu falei, beleza, se ele impacta diretamente no resultado, qual seria o maior sonho dos vendedores? E aí vê se essa resposta é igual à sua. Aqui eu fiz para as pessoas igual a você, para vendedores que participam das nossas lives, que participam dos nossos cursos, que são alunos nossos. E eles falaram isso aqui, o meu maior sonho é levar minha família para Disney, é ter minha casa, é ter uma estabilidade financeira, é me tornar uma pessoa com 20 mil de rentabilidade todo mês, né? Que eu não tenho que vender 20 mil no mês, no outro eu ganho 5, que eu possa ter uma previsibilidade, que eu seja reconhecido no meu trabalho, que eu consiga construir uma casa para minha família, né? Ter liberdade geográfica, então eu posso escolher meu tempo, ter uma previsibilidade no meu ganho. Então, para que isso aconteça, de novo, precisa-se de um plano. E o plano já existe, o plano já está validado. Pilares de venda, prospecção, levantamento e fechamento. Aí a gente pegou tudo isso e a gente destrinchou num conteúdo objetivo, exercício aplicável e técnica, obviamente, de alta performance. E assim nasceu a formação para vendedores profissionais da Nova Escola de Vendas. Então, ele começa com pilares, ele forma, tudo isso é uma formação específica. Prospecção e qualificação, levantamento de necessidades, fechamento de objeções, formação de como vender pelo WhatsApp, formação em persuasão e gatilhos mentais, formação em venda consultiva, técnica de fechamento de venda e a grande, né, formação mais pedida por todos aí, o segredo das objeções, a melhor disparada formação sobre como contornar, negociar e fechar mais vendas. Além disso, na Nova Escola, a gente também criou cursos específicos. Então a gente tem curso para representante comercial, vendedor de agronegócio, como fazer pós-venda e fidelização de clientes, como fazer vendas previsível, como criar scripts e roteiros para quem aborda e vende por e-mail, né? Então, a gente tem inúmeros cursos específicos aqui que aprofundam ainda mais. Além disso, nós temos combos, né, de scripts prontos. Script para WhatsApp, script para prospecção, por venda por telefone, para abordagem por e-mail, né? E, para mim,
uma das partes mais importantes. Toda semana nós temos aula ao vivo com mentoria. Por quê? Venda é muito dinâmico. Às vezes o que está funcionando hoje, com todo esse dinamismo, inteligência artificial, daqui 2 semanas, 3 meses, 2 meses, pode não estar funcionando. Então, como é que você se mantém atualizado? Toda semana nós temos aula. Só para você ter uma ideia, as últimas 3 semanas, aula e mentoria de gatilho mental na prática, aula de inteligência artificial aplicada em vendas e aula de social selling e prospecção ativa, que é talvez a nova tendência de vendas, que é o social selling. Então, como fazer isso na prática, como criar roteiro, como fazer abordagem, tudo isso com um dos maiores especialistas e parceiro meu, homologado pela Nova Escola, que é o Gustavo Malavolta. Toda semana você tem uma aula ao vivo. Imagina a diferença sua para um vendedor, por exemplo, que não está na Nova Escola. Imagina você ter acesso a tudo isso, mais as atualizações toda semana. Imagina o quão à frente você está, o quão raro você em relação ao seu principal concorrente. Tiago, como é que eu tenho acesso a essa formação anual, às aulas ao vivo? Através da Nova Escola, nós temos a formação nossa, que custa R$ 1.299 por ano isso, tá? Você pode dividir em até 12 vezes. O que eu quero fazer para você que está aqui hoje? Eu quero fazer a mesma entrega por 12 parcelas de R$ 69,90. Só que, meu amigo, eu não posso permitir que você leve uma carreira mediana mais para frente durante mais tempo. Então, hoje, até às 11h59, eu vou dar a oportunidade para você de adquirir e entrar na Nova Escola de Vendas, a melhor escola de formação de vendas profissionais do Brasil, por 12 parcelas de R$ 69. Né? Bom, preço, eu já fiz esse preço, que é para não ter objeção sobre preço. Afinal, isso é o valor de um lanche. E eu estou te oferecendo um futuro em vendas, eu estou te oferecendo se tornar aquela fatia de vendedores de 15, 20, 25, 30 mil, né, por R$ 69,90. Mas eu vou te ajudar ainda mais a te provocar. Hoje, você, além de pagar R$ 69,90, né, não mais os 1.290, você vai ter acesso à minha IA, que é o meu mentor de vendas. O que é o meu mentor de vendas, Thiago? Primeiro, ele vai ajudar você na maior revolução que venda já viu na história. Qual é a maior revolução? A IA. Só para vocês terem uma ideia, galera, no Brasil, 83% dos vendedores que ultrapassaram as suas metas utilizaram IA. E aí os gerentes não estão sabendo, os líderes não estão sabendo usar. Olha isso, 8 de cada 10 líderes de venda, eles se preocupam porque eles não sabem utilizar em perder venda por não saber usar IA. Então, o que é o meu mentor de vendas? Imagina se eu, Concer, estiver do seu lado 24 horas por dia ajudando você a fazer venda. Imagina, você vai fazer uma venda, por exemplo, hoje à tarde. Né? Você vai fazer uma venda muito importante no dia. Né? E aí, ou amanhã. E você precisa treinar, porque o cliente tem isso, ele tem essa objeção, é um cliente mais duro, ele tem um fornecedor. Com o que você vai treinar? Imagina você passar o script e eu do seu lado, junto com você, arrumando todos os detalhes, como que você aborda, que palavra que você usa, como você lida a objeção. Isso sou eu 24 horas disponível para você e para sua equipe. Então, só para você ter uma ideia que legal. Isso aqui é um exemplo que o pessoal mandou e mandou um print aqui de um vendedor utilizando. Então, a apresentação pode ser por voz, então você pode ser por voz ou por escrito. Thiago, eu vou fazer pelo WhatsApp, pode ser por escrito. Thiago, eu vou fazer por telefone. Então, olha que legal, né? Você passa o perfil do cliente, você fala o seu produto, você fala as objeções que podem acontecer, e aqui eu vou ajustando item a item. Então, você que é gerente de vendas, por exemplo, você pode usar como simulador. Então, você pode pegar a sua equipe e treinar. Ó, o vendedor vai ser o vendedor e a IA vai ser aquele cliente duro, aquele cliente que só quer preço, aquele cliente mais bruto, que fica falando um monte de objeção. E aí a IA vai fazer esse papel, que sou eu, né? Ele vai fazer esse papel e o vendedor vai fazendo a simulação e eu vou te corrigindo. Eu paro e falo, ó, não. Nesse momento, você não pode falar isso se eu falei objeção de preço. Você vai ter que falar isso. Eu vou te corrigindo isso. 95% dos gerentes não sabem fazer simulação de vendas. Tá tudo bem. Você tem a IA para fazer agora. Thiago, eu quero analisar a minha ligação e quero que você me dê um feedback onde eu estou acertando, errando. A IA faz isso para você. Então, seja um vendedor ou seja um gerente, a IA faz isso para você. Ela analisa a sua ligação. Thiago, eu quero pegar minha conversa de WhatsApp e quero analisar para saber onde eu errei. Você vai jogar lá, eu vou analisar e eu devolvo para você em segundos isso. Só essa ferramenta valeria o seu investimento. Então imagina ter Thiago Concer com tudo que eu sei, todas as minhas técnicas, as metodologias, os processos,
Tudo isso 24 horas para você ajustar e parar. Gente, às vezes você faz uma ligação, uma reunião de venda e você perde venda. Cara, você vai pegar na hora, vai pegar a sua ligação, vai colocar lá e vai analisar. Ou você vai fazer uma simulação justamente com o que você fez para saber onde você errou. Então você perde venda num minuto, no outro minuto você já corrige. Isso é mágico, com todos os fundamentos e métodos que eu aplico nas minhas empresas, em mais de 150 empresas, todo santo dia, né? Então, galera, só para te dar segurança, porque às vezes você fala, puta, vale a pena pra caramba, né? Então, para quem quiser já entrando, o link já está aqui no chat, que você já pode ir adquirindo isso, lembrando que até hoje às 11h59, você já pode ir entrando isso, lembrando que nós passamos já de 3.000 alunos na nova escola e você talvez de fora, né? Então, olha só quanta gente está na sua frente utilizando tudo isso e você lá atrás com métodos antigos, sem ter ninguém para poder te apoiar. Então, às vezes você só está com medo. Você é bom, você está com vontade, mas você está com medo. Então, eu trouxe alguns exemplos para te dar mais coragem aí, né? O cara, né, mudou aqui. Cara, você mudou minha vida. Nunca pensei que eu pudesse pegar um salário de 20 mil reais, né? Olha, com os treinamentos, eu consegui aumentar 35% as minhas vendas. Eu fechei 2 contratos grandes com 240 mil reais de comissão, né? Essa aqui é, né, fantástica. Com as técnicas que você ensinou, né, no curso, eu consegui bater 600 mil de venda. Essa daqui eu sempre trago porque é um caso fantástico, né? De uma vendedora nossa do Seus Club, que era vendedora na época. Tiago, ela saiu só para você ter uma ideia. Ela ganhava muito dinheiro com a gente. Ela saiu de lá porque, obviamente, ela é tão rara que ela recebeu uma proposta para ganhar o dobro. Ela ganhava muito dinheiro. Eu tô falando 20 e pouco, 30, 36 pau, tá? Eu tenho prints que eu já coloquei dos pagamentos que eu já fiz para ela e ela saiu para ganhar o dobro, né? Claro, porque ela é extremamente rara. E ela mandou para mim, antes de entrar no Sales, ela mandou para mim que ela tinha dificuldade de bater 12 ligações. Depois que ela fez as nossas formações, bateu 27, foi para 31 e hoje é uma excepcional vendedora, faz parte de um seletíssimo grupo de AA de salário, tá? Ela ganha igual juiz, igual médica. Por quê? Porque é o que ela sempre fala, ela cria um método. Thiago Rizan, na nova escola, aluno da nossa nova escola, aí trouxe aí, né? Empresário, tem equipe, falou, cara, a gente não conseguia passar de 115 e tal, depois que a gente utilizou a metodologia da nova escola, começamos a implementar o plano, que é isso que eu trouxe para vocês, a gente fez 215, fomos para 223, cara, não tem erro, e o Thiago Rizan hoje, além disso, ele dá mentoria para outros vendedores dentro da nova escola de graça, cara. Tudo isso você tem dentro da nova escola. Galera, a melhor formação de vendedores profissionais do Brasil, e agora é com você, né? Já fiz de tudo, inclusive reduzi o preço para que não fosse um desafio, e agora é contigo. Galera, preço não é um problema, tá? Porque qualquer um que está aqui vai fazer muito mais do que R$69 por mês se tiver dentro da nova escola. Lembrando que tudo aquilo que você já tem e as aulas ao vivo, que para mim é a cereja do bolo, né? E acesso o meu mentor de vendas, a IA, que você só tem acesso. Você não consegue comprar ele à parte, você só tem acesso através do nosso link. Combinado? Então, meu amigo, eu já fiz, já criei o plano, já validei o método, estou te entregando mastigado, eu estou te falando para os resultados acontecerem em 10, 12, 15 dias. É só você fazer a conta. Eu vou investir 69, quanto a mais de venda eu faço por mês? Chega a ser até ridículo a comparação. Eu posso fazer tudo por você. A única coisa que eu não posso fazer é a sua parte. Meu amigo, eu construí a minha vida através de vendas, eu formo, né, milhares de vendedores todos os anos, meus vendedores são a prova viva de que isso funciona. Então, aqui não é sobre ofertar para você, aqui é sobre a sua escolha. Eu não tenho que ficar batendo, tentando te convencer, né? Eu tenho que só provocar você. Para onde você quer ir? Qual o próximo passo que você quer dar? Eu estou te ajudando. E não é só a formação. O conteúdo que você tem lá é uma parte. É você fazer parte de um ambiente próspero, onde todo mundo só fala de prosperidade em vendas. Tem vendedores dando mentoria para outros vendedores todo santo dia lá dentro. O ambiente influencia na sua vida mais do que a tua força de vontade. Qual é o ambiente que você está? Onde você frequenta? Quais são as pessoas que você segue? Que tipo de conversa você tem todo santo dia? Onde você busca informação sobre ter uma vida melhor, mais próspera com o seu trabalho? É sobre essas questões que a nova escola trata. O conteúdo e o método é uma parte disso.
mas só você pode fazer a sua parte. A minha eu fiz de criar um método, validar, trazer aulas ao vivo todo dia, aliás, toda semana, com mentoria, formar uma IA para que você possa ter 24 horas solucionando todos os seus desafios, criar as objeções. Gente, ela cria as melhores controles de objeção para você baseado no seu tipo de cliente. Quem faz isso? Você teria que me contratar para eu criar um para você. Tudo isso é ótimo, mas depende da sua decisão. Então, galera, no chat, o link já tá. E deixa eu fazer um negócio para você. Deixa eu fazer uma provocação. Tiago, eu tô com dúvida, eu não sei. Clica, fala com a nossa equipe. Tira a sua dúvida, fala a sua situação, fala do seu negócio. O que você não pode fazer? Passar por essa oferta direto. Então, até às 11h59, tá aí para você. R$69 é um lanche que você come. Acho que você pediu o combo do Mac, acho que completo, deve sair mais caro que isso daí. Então, meu amigo, agora é contigo. A minha parte eu já fiz. Eu ganho muito dinheiro, né? Nossos grupos somados aí passam de quase 50 milhões de faturamento. Treino, monto operações, justamente com tudo isso que eu acabei de te passar. Agora é com você. Quero encontrar você lá na Nova Escola. Lá você tem acesso a mim, lá nós conversamos, lá eu faço a apresentação das aulas. É lá que a gente vai estar mais próximo. Agora eu quero que você tenha uma vida melhor e que a sua família também. Mas isso parte de você. Tá bom? Então, facilitei para vocês com valor, dei o bônus que não era, nós iríamos vender essa nova IA, porque só a IA vale esse valor, então tá tudo facilitado. Agora eu preciso que você faça isso. Combinado? Clica aqui, fale com a nossa equipe, aqui tá o link. Se você tiver dúvida, você pode comprar direto, ou senão você pode tirar a dúvida com a nossa equipe. A única coisa que eu falo para você, não passe, não deixe isso passar, porque não é todo dia que as oportunidades batem à sua porta. E essa é uma delas. Faz essa conta. Quanto de dinheiro eu faço mais tendo acesso a tudo isso que a Nova Escola, que a formação de vendedores profissionais me oferece? Será que eu faço mais 69? Se você não fizer, não entra. Mas não entra e também sai da profissão de vendas. Porque se você não conseguir fazer R$70 a mais por mês com tudo que eu vou te ensinar, o problema não está na venda, o problema está em você. O problema está em você. Vai trabalhar com outra coisa, mas foge de vendas. Se é com vendas, se você quer trabalhar na profissão que mais gera dinheiro no mundo, eu estou te dando a oportunidade. A gente não é líder em treinamento de vendas há quase 10 anos seguidos à toa. Nós voltamos 9 de cada 10 empresas que a gente dá treinamento, a gente volta. E você tem acesso por um preço muito menor. Caso você não tenha acesso, galera, só para você ter um pouquinho de consciência, no Seus Club, que é onde você tem acesso a nós, a participação lá 3 dias é R$25 mil. Então, para você ir lá passar 3 dias comigo, é R$25 mil. Para você ter acesso a mentorias comigo, é R$240 mil por ano. Então, meu amigo, tudo que a gente divide e multiplica nos outros canais de 25, 30, 240 mil por ano, você está tendo acesso aqui. Combinado? E faz melhor. Entra e manda para um amigo. Manda para um amigo seu que vive de vendas, que quer realizar sonho através de vendas, que quer dar uma vida melhor para a família. Pega isso e manda. Vai ser um dos melhores presentes que você vai dar para essa pessoa. Se tem alguém que você ama e que vive de vendas, entra e chama essa outra pessoa. Porque a gente chama para ir para um bar, que eu adoro, a gente chama para ir para um restaurante, para ir num show. Por que não chamar para mudar a vida? Porque afinal, quem trabalha com vendas, os próximos objetivos ela só vai realizar com o trabalho de vendas nos próximos anos. A casa, a moto, o carro, a viagem, vai vir do trabalho de vendas. Por que não dar oportunidade para essa pessoa também realizar o sonho dela com vendas? Manda, entra e fala, cara, eu entrei, entra você também. Vamos fazer parte disso. Vamos realizar os nossos sonhos juntos. Combinado? Beleza? Chama a minha galera lá, a gente tem várias formas de pagamento. Entre em contato e aqui eu vou fazer uma provocação que eu vou, inclusive, tirar daqui. Eu vou fazer uma provocação. Eu vou te falar porque eu já fiz isso na vida. Eu já fiz isso. Agora eu queria muito que vocês me escutassem. Às vezes você pega o cartão de crédito da sua mãe, do tio, do amigo, emprestado para comprar um tênis. Que nem é porque você está com o tênis furado, não. Porque você gostou e quer fazer um negócio desse. Você pega o cartão de crédito para fazer uma unha, sobrancelha, não sei o quê. E você não vai pegar um cartão de crédito, um dinheiro emprestado para entrar na melhor escola de vendas do Brasil? Faça isso mesmo. Porque se você não conseguir pegar um dinheiro emprestado e não conseguir pagar R$70 a pessoa com venda, o problema está em você. Você não consegue pegar R$70 emprestado de uma pessoa
e devolver com ela com o trabalho que você vai ganhar, o problema está em você. É porque você não se garante. Eu fiz isso. Eu pedi dinheiro para mãe, para pai e para tio, para fazer curso de venda e formação. E eu devolvi, e hoje meus tios, e pai e mãe, meu pai já falecido, minha mãe comigo, minha mãe vai para Disney, vai para Europa com tudo pago, por causa de venda. Paguei o curso e pago com juros a todo mundo que me ajudou. Mas porque eu me garantia. Eu pedi dinheiro para ir fazer curso. Eu pedi dinheiro para ir viajar para fazer curso, imersão. Você pede dinheiro para os outros para fazer alguma coisa que talvez é menos impactante do que a sua escolha. Essa é uma decisão sua. Essa é uma decisão sua. Mas você precisa tomar uma decisão. O que dá? O que não dá para fazer é continuar da maneira que está. Se você não participa de nenhum grupo, não está dentro de nenhuma corporação, que seja uma outra, vai fazer alguma outra. Mas, meu amigo, ficar fora de um lugar que você não consegue, né, trocar informação, ter novos entendimentos, meu amigo, é você decretar o fim da sua carreira. Porque mesmo com acesso a tanto conhecimento, a mentores, já é difícil, imagina você lutando sozinho. Então guarde muito bem isso aí. Às vezes você pede dinheiro para alguém para fazer uma coisa que talvez é um prazer momentâneo e não vai, talvez, pegar um dinheiro com alguém para poder investir e falar, não, cara, eu vou fazer isso, vou fazer a venda e vou te pagar. Compromisso. Às vezes é um medo seu, uma falta de confiança em que você pode fazer. Por isso que eu baixei tanto o preço. Com certeza, todos que estão aqui vão conseguir fazer mais de R$ 69 por mês através de venda. Combinado? Galera, é com vocês agora. Entre em contato. Não deixe passar depois, porque uma hora ou você vai sair da profissão ou uma hora você vai estar dentro da nova escola de vendas. Porque sozinho, performando, dificilmente vai acontecer. Te vejo lá, na porta do sucesso, dentro da nova escola de vendas, e lá a gente vai se falar muito mais. Combinado? Grande abraço, vamos vender e eu quero estar junto com vocês. Valeu, galera!